unidade 7, parte 2. Então, toda sociedade contratual segue o modelo que está no artigo 997. Esse modelo do artigo 997, ele tem aí uma série de requisitos que a gente já comentou na aula passada, que fala exatamente sobre obrigações e direitos do sócio. É lógico que isso vai ampliar, né? Por exemplo, quando ele fala de solidariedade, eu expliquei para vocês na aula passada, né? Ele fala de solidariedade, nós tínhamos aí, quando fala de subsidiariedade, nós tínhamos um link direto com o artigo 1023 e 1024, que fala exatamente sobre aquele desenho, né, que eu mostrei para vocês anteriormente, que é o desenho do filtro. Né? A ideia é que você pensar na sociedade como se fosse um grande filtro. Mas aí existem outras obrigações que vão aparecendo. Né? Por exemplo, a obrigação de inscrição, que é uma obrigação de registro da sociedade. Né? Isso aqui é importante porque nós temos a necessidade de registrar a sociedade sob pena de irregularidade, foi o que eu falei para vocês. Se nós tivermos a inscrição feita, né, depois do início do exercício da sociedade, a gente acaba recaindo num plano que é exatamente um plano um plano punitivo, um plano que você evita atacar aqueles sócios que estão ali, principalmente na administração da sociedade. A gente vai falar de administração daqui a pouquinho. Tá? Em termos de modificação em termos de registro, portanto, a gente vai ter exatamente esse contexto, que é um contexto que busca seguir a ideia de regularidade. A sociedade que não tem regularidade, ela não pode participar de licitação, ela pode ser multada, os sócios que administram a sociedade podem ser punidos, então, uma série de coisas que vão aparecer nesse meio do caminho. Né? Aí nós temos modificações do contrato social, que também é de bastante relevância para a gente. A gente observa, e quando a gente fala de modificação do contrato social, começam a aparecer aquelas deliberações acerca do que vai ser alterado. Então, você começa a pensar o seguinte: poxa, como é que eles definem que vão alterar um contrato social? Via de regra, em sociedades contratuais, nós vamos ter o segmento do artigo 999, ou seja, essa especificação de que tem que acontecer uma unanimidade. Então, toda vez que você vai modificar o contrato social, principalmente em sociedades que não forneçam limitação de responsabilidade, ou seja, aquelas nas quais os sócios têm, principalmente, uma atuação um pouco mais direta, como é o caso de sociedade de contadores, né? A modificação do contrato depende do consentimento unânime desses sócios. Né? Outras matérias, a gente segue a regra da maioria absoluta, que é a ideia dos 50% mais um. Tá? Então, é isso que aparece aqui em azul, o V de piscina, o que ele vai chamar, na tela de vocês. Tá bom? Estabelecimento de sucursal aparece logo na sequência. Quando a gente fala e aqui é interessante que ele fala o seguinte, ó, a sociedade simples que instituir sucursal, filial ou agência na circunscrição de outro registro civil de pessoas jurídicas deverá também se inscrever, né? E note como aqui está mencionando claramente a presença de registro civil de pessoas jurídicas. Esse registro civil de pessoa jurídica se volta exclusivamente para a sociedade simples. Então, é um texto, nesse caso do artigo 1000, que se volta a uma situação bastante específica. Tá? Então, nós temos uma situação bastante específica, que é o da sociedade simples. Toda sociedade simples, ele se registra num órgão de natureza civil. Vamos pegar, por exemplo, o caso dos advogados, que não se registram assim, né? Os advogados se registram na OAB. Se eles tiverem que atuar em outro estado da federação,
eles necessitam de obter ali uma autorização para advogar fora daquele estado. Então, se eu, por exemplo, sou advogado, quiser advogar em outro estado, eu preciso de um registro suplementar. Aí eu vou ganhar outro número lá nesse estado, né? Que não é um número de formação, pode dizer claramente que eu não sou formado ali. Tá? Basicamente é isso. Direitos e obrigações do sócio, já falamos para vocês alguma coisa, né? Mas a gente sabe que quando a gente fala desses direitos, a gente precisa ter um marco temporal, ou seja, uma data específica de início desses direitos, especificamente, e a gente vai ver que é exatamente, começam imediatamente com o contrato. Esse fato de eles começarem imediatamente com o contrato, significa que, olha, assinou o contrato social, você já tem obrigações. Mais uma vez eu vou falar, a sociedade, ela passa a existir a partir do contrato. O registro confere personalidade jurídica. Então, é lógico que para você poder atuar de forma regular, você tem que ter o registro. Mas para você existir em sociedade, você já tem um contrato. Então, é a partir da assinatura do contrato que aquilo está valendo. Tá? Via de regra. O sócio não pode ser substituído. Né? Você pega uma sociedade de contadores, por exemplo. Os contadores, um contador não pode falar assim, vou sair na hora que eu quero. Não, não é assim. Para você sair, você tem que modificar o contrato social. E aí, como lá em cima disse que era necessário o consentimento unânime para você modificar o contrato social, estava ali no artigo 99, há uma complementação disso aqui no 1002, quando fala que o sócio não pode ser substituído, né, sem o consentimento dos demais sócios. Essa é a linha básica envolvendo esse assunto. Ou seja, dependemos disso nas espécies societárias que se adequam a esse regime do artigo 1002. Esse artigo 1002, ele se aplica plenamente, por exemplo, à sociedade limitada? Não, a gente vai ver que na limitada a regra é um pouquinho diferente dessa aqui. Tá? Se aplica principalmente às sociedades que não forneçam limitação de responsabilidade, como é o caso da sociedade em nome coletivo. A responsabilidade após cessão de cotas, a gente sabe que vai até 2 anos. Então, a gente tem um prazo aí. O sócio, depois que sai da sociedade, ele responde até 2 anos. Vou marcar aqui, até 2 anos, ele vai responder. Tá? Então, ele vai ter aí essa responsabilidade contando, até 2 anos a partir da averbação da modificação do contrato. O sócio saiu. Aconteceu alguma coisa 1 ano depois de ele sair da sociedade, se a sociedade não tiver patrimônio, ele paga por isso. Ele vai acabar pagando. Esse sócio, eu vou correr um pouquinho com esses assuntos, porque, como está na lei, né, um marcadinho para vocês, vai servir para vocês poderem ter aí as anotações, depois vocês podem revisá-las com mais calma. Né? A gente vai ter aqui esse prazo, então, de até 2 anos de responsabilidade. O sócio que entra na sociedade, ele já entra com responsabilidade também. Então, é a mesma coisa, muito parecido que acontece, né? A gente for pensar bem, a gente vai ter a somatória do item 5.9 com o item 5.10. Essa é uma coisa bacana aqui da lei, mas que você precisa juntar os artigos. Observe que o meu artigo 1003, parágrafo único, eu estou somando com o caput do artigo, com o artigo 1025. Então, a gente tem aqui a somatória desses dois, que dá um resultado parecido com o resultado lá do contrato de 3 partes. Para vocês que, até 1 ano depois, o sócio cedente, o sócio trespassante, que vendia estabelecimento empresarial, não nem só, a sociedade empresária, no caso, ou o empresário, que fizesse o trespasse do estabelecimento, ele respondia por até 1 ano. Aqui a responsabilidade do sócio é de 2 anos. Então, até 2 anos ele responde por dívidas da sociedade que venham a atingir o patrimônio do sócio. Né? Além disso, nós temos aqui a subscrição, eu já expliquei para vocês subscrição e integralização, né?
Subscrição sempre é promessa, integralização sempre é cumprimento da promessa. A gente tem aqui uma situação na qual isso é uma obrigação do sócio. Apareceu lá no artigo 997, falei para vocês do contrato social, ele volta a aparecer aqui no artigo 1004. Tá? O artigo 1004 fala, inclusive, algo que é de suma importância, que é a figura do sócio remisso. Ele fala que o sócio remisso, esse cara que aparece aqui, sócio remisso, é aquele que não cumpre as obrigações na forma do caput do 1004. Que basicamente diz que a integralização do capital tem que acontecer até 30 dias da notificação feita pela sociedade. A sociedade vai notificar o sócio que não integralizou. A sociedade, ela obteve o registro da personalidade jurídica, e quando ele obtém esse registro, ele notifica os sócios, para efetuarem a integralização. Não fez, o sócio é remisso. Se ele for remisso, né, duas são as possibilidades. Nós podemos ter aqui a indenização, mantém o cara como sócio, mas pede indenização, ou então você reduz a cota desse sócio ao montante que ele eventualmente, caso ele tenha feito uma integralização parcial, ou então você promove a exclusão dele com 3 alternativas: indenização, exclusão e redução da cota ao montante a realizar. Se ele não integralizou nada, simplesmente tira o cara e abaixa o valor do capital social. Tá? Isso que vai aparecer aí. Sócio, na integralização do capital social, ele pode ter o sócio integralizando o capital com serviços? Pode, desde que a responsabilidade não seja limitada, ou seja, a responsabilidade que a sociedade fornece para esses sócios é uma responsabilidade ilimitada, também chamada de subsidiária, que segue aquilo que nós chamamos de benefício de ordem. Primeiro o sócio, primeiro a sociedade com filtro, depois o patrimônio do sócio. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Tá bom? De vez em quando eu dou uma olhadinha aqui no sistema para ver se vocês entraram. Se vocês colocaram alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, pode lançar a pergunta que eu, de vez em quando, eu paro para olhar e olho e respondo. Tá? Lucros e perdas, nós temos... Bom, lógico. Você tem responsabilidade? Tem. Tem que integralizar? Tem. Mas você recebe, em contrapartida da integralização, a cota. A cota vai ser uma parte do capital da sociedade. Então, naquele patrimônio, você tem uma porcentagem, com base na quantidade das suas cotas. A verdade, eu já estou sem voz, né? Na semana que eu puxava, a verdade é que nós temos essa cota fornecendo ao sócio, além desse direito de propriedade, que a cota é considerada um bem móvel, que vai conferir, além do direito de propriedade ao sócio, vai conferir uma espécie de direito real, também derivado, que são os dividendos. Então, a natureza do dividendo seria o equivalente a um direito real também, né, na medida que ele é derivado desse direito de propriedade. Mas, o dividendo, na prática, ele confere ao sócio um crédito. Então, esse crédito que ele vai receber é exatamente o direito de oferir ganhos a partir do fato dele ser sócio. Então, o dividendo é uma participação nos lucros que são divididos, são entregues pela sociedade. Esses dividendos não podem ser proibidos. Então, por exemplo, está aqui, ó, artigo 1008, né? É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros da empresa. Não pode impedir sócio A ou sócio B de receber. Se vai ter lucro, o sócio tem direito a receber.
Se não tiver lucro, só que não tem direito de receber. Lembrando que lucro não é a mesma coisa que receita. Receita menos despesa é igual a lucro ou prejuízo. Aí fica de acordo com o resultado. Né? Esse artigo aqui é para vocês, tá bom? Ó, esse artigo é para vocês. Guardem que eu vou falar. A distribuição dos lucros, olha isso, gente. Isso aqui é para contadores que vão atuar no mercado. Ó. A distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarreta responsabilidade solidária dos administradores que a realizarem e dos sócios que a receberem, conhecendo ou devendo conhecer-lhes a ilegitimidade. Então, balanços maquiados, afirmativa de existência de lucro errada, tudo isso importa em responsabilidade para administradores e sócios. Vamos lembrar aquela aula que eu fiz com vocês a respeito dos prepostos dos empresários, no qual eu disse, olha, o contador responde, cuidado com essas coisas. Não erre. Errar é humano, mas não erre. É mais a profissão de vocês. Deliberações, novamente, aparecendo aqui no 1010, quando ele fala aqui a respeito de tomada por maioria simples, né, maioria de sócios, de votos, no caso. Quando a gente for discutir negócios da sociedade, então a gente sabe que os negócios da sociedade, quando fala o seguinte, vamos deliberar, vamos ampliar, vamos fazer alguma coisa assim, é maioria simples. Precisava desse artigo? É óbvio que não. Não é necessário esse artigo. Não era necessário esse artigo, porque, como eu falei para vocês, assuntos que não impactam na modificação do contrato social são assuntos que já estão previstos pelo artigo 999. Né? Dependem do consentimento de todos os sócios. Desculpa. As demais modificações podem ser decididas por maioria. Já está escrito aqui, não precisava ter essa repetição. Tá? Não era necessário. Bom, além disso, e aí finalmente entrando nos assuntos que envolvem o administrador, então nós como a análise dessas regras gerais, elas passam por formação do contrato social, elaboração do contrato social, aí passam pela análise da formação do capital social, direitos e deveres dos sócios. Daí ele vai entrar, passada essa fase, ele vai entrar na parte de administração da sociedade. E vai finalizar com a parte de dissolução da sociedade. E é o que nós vamos ver hoje. Tá? Então, são vários artigos, não dá para falar de detalhes de todos, até porque a aula ficaria muito chata, né? Mas vocês têm os artigos aí, se quiserem passar o olho com mais detalhes depois, ou perguntar, a gente também responde, tá bom? Vou tentar chegar o mais rápido possível na parte de solução, que ela é um tanto quanto curiosa, para poder entender. Deveres do administrador, vai aparecer aqui a partir do artigo 1011, vai até ali o 1020, né, 19, por aí. Em termos de deveres, então, o que é o administrador? O administrador é um cara que vai receber, então, note como o administrador, ele aparece aqui, né? E ele aparece muito como um sujeito que tem deveres. Então, é só dever. E fala, o administrador da sociedade deverá ter, né, o cuidado e a diligência. É importante. Cuidado e diligência. É isso que eu preciso saber. Além disso, cuidado, diligência e honestidade. Tá? Tem que ser probo. Ou seja, ele tem que ser honesto. Tem que ser honesto. Tá? Esse administrador, via de regra,
compete a ele administrar, não está dizendo, né? Nós, como administração, é uma atividade intelectual incluída na sociedade como ideia de elemento de empresa. Né? Mas essa administração compete separadamente a cada um dos sócios. Posso ter administração conjunta? Posso ter administração conjunta. Se eu tiver uma administração conjunta, via de regra, eu vou ter que ter a assinatura de cada um deles, a não ser que o contrato faça expressa previsão de que esse sócio possa assinar sozinho, que esse administrador possa assinar sozinho. Tá? Se você não fizer a ressalva no contrato social, invariavelmente você não vai poder ter o administrador assinando sozinho. É isso. Mas uma coisa interessante é o seguinte, ele fala, 1013, ele fala que a administração da sociedade nada dispõe do contrato social, competirá separadamente a cada um dos sócios. É melhor que você não tenha previsão, não tenha previsão de que os sócios, de que você vai ter um administrador, do que você ter a previsão de que vai ter um administrador. É estranho falar isso, né? E se você esquecer que não tem administrador, todos os sócios são sem precisar ser. É estranho, né? É isso. Ó. Você não colocar nada na sociedade, ó, nada dispõe do contrato social. Compete a todo mundo. Agora, se colocar que existe mais de um administrador, todos eles vão ter que assinar todos os atos, todos os contratos ao mesmo tempo. Tá? Então, a lei faz uma ressalva apenas para casos urgentes, omissão ou retardo de providências que possam ocasionar dano irreparável grave. Quer dizer, né? É melhor você esquecer que tem administrador do que você colocar mais de um. Só que, por que as pessoas brigam para serem administradoras? Elas brigam por conta da remuneração. Elas brigam por conta da remuneração. Então, o que elas fazem efetivamente a gente observar uma delas, o que elas fazem é colocar esses atos nas mãos de um só. O mais correto seria colocar na mão de um só. Mas colocar na mão de dois, por que tanta gente briga para ser administrador? Duas coisas. Tá? Coisas que, inclusive, vão aparecer aí, mas basicamente por informações. Então, se briga por ser aquele que tem informação, quem tem a informação de imediato, né? O controle e principalmente uma coisa chamada pró-labore. O pró-labore nada mais é do que uma remuneração do administrador. Eu não estou falando de administrador CLT, tá, gente? Esse administrador que aparece aqui, ele aparece fora da cadeia seletista. Né? Ele aparece fora da cadeia seletista. Vamos pegar aqui uma forma que vocês poderem ver, poderem entender. É mais ou menos o seguinte, ó. Eu vou ter numa sociedade, ó, eu tenho essa estrutura aqui, e eu tenho uma outra estrutura que vai ser, na verdade, uma estrutura invertida. Ó, vou pegar isso aqui, vou trazer aqui para cima, e vou girar. Ó. Então, eu tenho duas estruturas aqui. Na primeira estrutura, eu tenho a estrutura dos sócios. Na verdade, o sócio está para cima. Né? Ó, aqui eu tenho a estrutura dos sócios. E aqui embaixo, eu tenho a estrutura dos empregados. A gente brinca de seletista por conta da CLT. Né? São pessoas que ocupam posição aqui na sociedade, por conta
né, do regime de trabalho dela. Então, se você perguntar o seguinte, onde é que está o CEO? Vou pegar aqui, ó, CEO. Né? Ele está na estrutura seletista ainda. Mostra como ele aparece ainda na estrutura seletista. Ó, ele está aqui dentro. Tá? Ele está aqui dentro. Então, essa estrutura seletista que aparece aí, ele... Não está indo agora. Pronto, agora vai. Essa estrutura seletiva que aparece aí, ele está aqui dentro. Ó. Tem o CEO aqui em cima, e você tem a turma de entrada lá embaixo. Né? Tem salários mais altos e salários mais baixos. Essa turma aqui, você pode diferenciar da turma de cima, porque esse cara aqui, alguém pergunta, vale a pena ser CEO ou ser sócio? O bom do CEO é que ele tem CLT, ele tem férias, né? Mas esse cara aqui está pagando, ó, esse cara aqui paga, porque ele ganha muito dinheiro, 27,5% de imposto de renda. Tá? Esse cara paga 27,5% de imposto de renda. Enquanto esse sócio que aparece aqui, ele paga 0% de imposto de renda. Porque vocês sabem que, ou não sei se vocês sabem, na verdade, esse desenho todo aqui, né, de cima, não paga, o dividendo não paga, o dividendo não gera, não é fato gerador de imposto de renda, é isento de imposto de renda. Enquanto o teu salário, classe média, sofredor, ele é tributável. E por que isso aqui não paga imposto de renda? Porque a pessoa jurídica paga o imposto de renda. Então, nós, no Brasil, tributamos, lá no direito tributário, nós tributamos a pessoa jurídica. O sócio não é tributado. Né? Havia até uma proposta aí de se tributar a pessoa jurídica, se tributar o dividendo, né, do atual ministro da Economia, só que ele não falou de retirar o imposto de renda em cima da pessoa jurídica, diminuir a carga tributária da pessoa jurídica. Então, é lógico que isso é o grande problema do Brasil, que se chama imposto. Né? O Brasil paga, nós pagamos muitos impostos. Então, se tributar a pessoa jurídica e tributar o sócio, vai tributar duas vezes. Isso, lógico que isso está errado. É ideal tributar esse dividendo? Sim. Então, não se tribute as pessoas jurídicas. Deixa as pessoas jurídicas gerar renda, ter capacidade de reinvestimento. Mas é isso. Então, o sócio que é administrador, ele vai, além de receber, o sócio que é administrador, além de receber dividendos, ele também recebe pro labore, que é uma porcentagem a mais por conta do serviço que ele desempenha enquanto sócio, enquanto administrador. Né? E o CEO é o quê? O CEO é um administrador contratado. Seria basicamente isso. Né? Então, o cara pode ganhar 200 mil por mês, 500 mil por mês. Ele continua sendo, né, um empregado naquela situação. Aí você fala assim, nossa, mas eu conheço alguém que é CEO e esse cara, ele recebe como pessoa jurídica. É aquele fenômeno da pejotização que nós já conhecemos atualmente. Né? Às vezes a pessoa ter ali um CNPJ por trás só para ele não ter que pagar direito, não receber enquanto empregado da sociedade. Né? O empregado do empregador que está ali, né, em cima dele. Tá bom? Mas nós, como são duas estruturas, são estruturas que quase se tocam, mas elas não se tocam. Lembrar sempre isso. Elas quase se tocam, mas elas não se tocam. Tá? Além disso, né, nós temos aqui a questão de excesso de poderes, principalmente eu já vi sociedade atuar, né, uma sociedade que tinha o objeto social dela, o KNAI,
A gente vai sempre olhar o CNAE na história, né? Pega o CNAE, que é aquele Cadastro Nacional de Atividade Empresarial, aí você vai ver que o ramo de atuação dela é engenharia, e ela está fazendo transporte de crianças. Se vai fazendo isso, está tendo excesso, pode gerar responsabilidade para o administrador também. Tá bom, e já encaminhando aqui para o final, nós temos as hipóteses de extinção da sociedade. Mas, antes eu pergunto, deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. Josimar, o contador pode exercer a função de administrador? Pode, pode. Você fala, a pergunta sua, Josimar, é contador numa sociedade de contabilidade? É isso? Sim, numa sociedade de contadores você pode ter um contador só sendo o administrador, sem problema algum. Numa sociedade de contadores, inclusive, você pode estabelecer o seguinte, ó, imagina você que você já tem uma atividade como contador muito bem consolidada. Né? Você está em início de carreira, você vai se deparar com o contrário. Mas imagina que você já tivesse 20 anos de experiência. O escritório já tem os clientes. Aí chega um contador novo querendo trabalhar. E você quer transformar o cara, você tem duas coisas. Ou você contrata ele como empregado, ou você dá 1% da sociedade como para ele receber. O que você faz? O que você prefere? Ter esse contador como empregado ou ter esse contador como sócio? Né? É normal que a gente dê a esse contador aí o papel de sócio. Mas você vai dar a ele a condição de administrador? Evidentemente que não. Então, a gente não vai dar a ele essa condição de administrador. Por quê? Porque precisa, né, no assunto mais a organização, a gente pensa na organização. A organização do empreendimento fica a cargo do administrador. Lógico, ele presta conta aos outros sócios, mas o administrador, ele direciona as coisas. Né? Assuntos entram em discussão, principalmente a partir dele. Eu cito o exemplo do Congresso Nacional. Né? Por que as pessoas brigam para ser presidente da Câmara dos Deputados ou então presidente do Senado? É simples. Assuntos que vão para as reuniões são pautados pelo presidente. Então, as pessoas brigam, olha, o assunto é impeachment do presidente, ó, só vai andar se o presidente da Câmara ou do Senado botar para andar, senão não vai. Né? É basicamente isso, inclusive no Senado. Nesse caso, ele ficou nas duas funções, de sócio e administrador? Sim, ele ocupa as duas. Porque sócio, ele tem por conta das cotas que ele possui. Administrador, ele tem por conta da qualificação. Você vai qualificar esse sócio para ele ser administrador. Tá? Ele vai qualificar o sócio para administrar. É isso. O administrador recebe por conta dessa organização. Mas ele pode contratar alguém formado em administração para administrar? Pode. Ele pode criar uma cadeia seletista abaixo dele? Pode. Normal. Lembra sempre desses dois triângulos invertidos. O triângulo de cima, você tem o sócio. O triângulo de baixo, você tem os empregados. Sempre assim. Essa divisão, lógico, a gente poderia traçar, né? Vou voltar aqui na tela com vocês. Essa divisão que acontece aqui nesse desenho, essa divisão que acontece nesse desenho, a gente poderia, deixa eu fazer aqui um traço aqui, a gente teria nesse pirâmide invertida de cima um escalonamento. Nós também teríamos um escalonamento feito, né, a partir dessa amostra. Então, eu tenho um traço aqui em cima, né? Cada situação, vamos falar, várias linhas aqui dentro para poder dividir sócios que têm mais cotas e sócios que têm menos cotas. Aqui embaixo a gente não fala de cota, a gente fala de cargo. É diferente. Então, o sócio, vamos pegar o contador, né? Sociedade de contabilidade. Eu tenho um sócio, vou trazer esse cara para cá. Eu tenho esse sócio que é administrador, eu tenho um sócio, vamos trazer para cá, um sócio não administrador.
Em razão disso, o sócio que é administrador, ele necessita... O sócio que não é administrador, tá certinho? Esse cara aqui, ó, ele precisa prestar informações ao sócio não administrador. Esse é o único inconveniente. Tá? É o único inconveniente. Ter que prestar informações ao sócio não administrador. Mas nós, como esse cara aqui, ele vai receber, igualmente, ele vai receber dividendos. Então, dividendos, né, o lucro da sociedade, ele recebe não recebe salário. E sócio não recebe salário, sócio recebe dividendos. Se for o sócio que controla a sociedade, ele vai receber também o prolabore. Tá? O sócio não administrador só recebe dividendos. Aqui, esse sócio administrador, por exemplo, ele fica responsável por organizar, essa estrutura que aparece aqui. Então, toda essa estrutura seletiva que aparece aqui embaixo é organizada pelo sócio administrador. Aí ele contrata os funcionários, ele contrata o CEO, ele contrata a faxineira, ele contrata o estagiário, é tudo por conta dele. Tá? O outro sócio não dá pitaco, a não ser nas reuniões que são estabelecidas. Tá? Basicamente, isso. Bom, chegando aqui, finalmente, para responder a sua pergunta, Marcos. Quando a gente fala, então... Deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala, então, dessa sociedade, ela vai ser extinta, a sociedade, via de regra, toda a sociedade dita como simples, né, as regras gerais das sociedades contratuais, elas acabam por alguns fatores. Isso aconteceu, inclusive, numa sociedade de contadores. Eu recebi uma consulta a respeito desse assunto recentemente. Né? Havia uma sociedade... Deixa eu trazer, inclusive, o desenho para cá, para vocês poderem ver. Ó, para cá fica mais fácil. Ó. Havia uma sociedade de contadores, né? Eu tinha um sócio 1 e um sócio 2. Agora esquece essa questão de sócio administrador, né? Deixar só sócio aqui para vocês entenderem melhor. Eu tinha um sócio de um lado e um sócio do outro. Beleza? Esse sócio aqui, o primeiro sócio, faleceu. O sócio A e o sócio B. Nesse caso, ó, o sócio A faleceu e deixou 2 herdeiros. Tá? O sócio A faleceu e deixou 2 herdeiros. Essa situação, a pergunta que me foi feita foi a seguinte: os herdeiros podem ingressar automaticamente na sociedade? E aí vocês encontram algumas situações diferentes. Ó. Por exemplo, o sócio morreu. Olha o que a lei fala. Né? Que no caso de morte, a gente vai liquidar a sua cota. Essa expressão, liquidar a sua cota, vou falar aqui, ó, essa expressão liquidar a cota, tem a ver com uma ideia... Essa ideia de liquidar a cota tem a ver com a ideia de líquido. O que é uma coisa líquida? Né? Vamos pensar mais ou menos da seguinte forma para vocês poderem entender. O que é mais fácil de se transferir de um ambiente A para um ambiente B? Né? O que é mais fácil de atingir assim, de escapar pelas mãos, vou colocar dessa forma? Algo líquido ou algo sólido? Não é? É mais ou menos uma metáfora nesse nível. Se entende que a liquidez, a expressão liquidez tem a ver com a ideia de transferência. Por exemplo, a água é líquida.
Então, ela se transfere de uma forma mais fácil do que ela estando na forma sólida, porque ela tem mais facilidade de se transferir. Você segura uma pedra de gelo na mão, a água fica ali contida. Mas se aquilo derrete, aquilo cai no chão, de forma mais fácil. É difícil de você segurar. Então, essa facilidade de transferência foi trazida por direito na hora da gente estabelecer o que era líquido ou não. E nada mais líquido do que dinheiro, por exemplo. Né? O dinheiro é algo mais líquido possível. Você precisa de dinheiro, mas não é o seguinte, você precisa de 500 mil reais. É melhor você ter, você pagar uma conta, por exemplo, de 500 mil reais. É melhor você ter 500 mil reais em dinheiro no banco ou você ter 500 mil reais num imóvel? É óbvio que 500 mil reais em dinheiro no banco. Porque quem disse que o outro lado vai aceitar como pagamento um imóvel de 500 mil reais? Né? Imóvel de 500 mil reais, inclusive, depende de uma apreciação, de uma valoração, de uma perícia. Então, é mais difícil de você vender imóvel. Vende imóvel, depende do valor que não vende. Então, é muito por aí que a gente acaba entendendo esse assunto. Então, quando a gente vai falar de liquidação, significa que a gente transformou o bem em dinheiro. E para a gente liquidar, a gente precisa, no caso da sociedade, a gente necessita provocar o rompimento dela, dissolvê-la, pelo menos em parte. E o que o texto fala é exatamente isso. Ó. A gente, via de regra, a gente liquida a cota. Então, a regra é os herdeiros não ingressam na sociedade. Esse fato deles não ingressarem na sociedade dá pelo fato de que ser sócio é diferente. Bom, vou botar aqui, ó. Ser sócio é diferente de ter direito ao valor da cota. Ser sócio é diferente ao fato de ter direito ao valor da cota. Na verdade, não é nem o valor da cota. A gente vai chamar isso aqui do valor dos, a expressão nova para vocês, haveres. O que são os haveres? Bom, haveres são direitos que somam para o sócio. Então, por exemplo, direito ao patrimônio social, de acordo com a porcentagem do sócio falecido, no caso, né? Mais dividendos, mais pro labore caso esse sócio, né? Se esse sócio tiver em vida, ele fosse administrador, né? Se o sócio falecido fosse administrador. Tá? Então, essa é a ideia de você ter o sócio. O sócio ele tem direito, o sócio que falece, ele deixa o direito dele, né, o direito ao recebimento de haveres como bem para os herdeiros. Então, isso necessita ação de inventário. Isso tem que ser inventariado pelos sócios para que você tenha, tem que ser inventariado, pelos herdeiros, né, para que isso possa vir a ser exigido por parte deles em relação à sociedade. Mas, de novo, lembre-se que uma sociedade depende, principalmente uma sociedade de contadores, depende ali de uma confiança no trabalho do... O que o texto fala é que o herdeiro não entra via de regra, tá? Regra, ele não entra.
a regra, a gente liquida a cota dele. E liquidar a cota, a liquidação da cota é baseada na ideia de haveres. Tá? A gente vai transformar aquilo em dinheiro para fazer o pagamento. Essa liquidação aqui compreende, vou botar aqui, ó, a liquidação corresponde à transformação dos bens da sociedade em dinheiro. Essa é a ideia básica para fins de cumprimento dessa transferência para os herdeiros do falecido. Mas o texto fala, numa segunda parte, que a gente pode modificar isso no contrato social. Então, você pode ter uma sociedade de contadores, na qual o sócio faleceu e o cara deixou esposa e filhos. Se isso aconteceu, você vai ter, né, o contrato dizendo de forma diferente, é o primeiro ponto. Além disso, os sócios remanescentes podem optar pela dissolução da sociedade, que aí acaba a sociedade de vez, ou então, por acordo dos herdeiros, a gente pode substituir o sócio falecido. É lógico que vai depender muito do tipo de sociedade que você está lidando. Uma sociedade de contadores, para você exercer a atividade contábil, é necessário você ter formação em contabilidade, em ciências contábeis. É óbvio que uma criança que entra nessa sociedade, ele não vai ter condições de assumir. Então, existe uma diferença básica aqui entre a realidade e a lei. Uma criança poderia assumir a função de sócio numa sociedade de contadores? A regra diz que você poderia ter essa criança, inicialmente, como sócia, se o contrato permitir, tivesse a previsão, mas essa criança não poderia assumir funções de contabilidade. Então, existe um conflito entre a lei, entre esse artigo e, por exemplo, o regramento das atividades profissionais intelectuais. Né? Numa sociedade de advogados, por exemplo, ele não pode entrar de forma nenhuma. Não pode entrar. Uma sociedade de advogados só pode ter advogado. E provavelmente uma sociedade de contadores, tem que olhar a lei dos contadores, só pode ter contadores. Então, nós temos um problema muito sério aí gerado. Tá bom? Os sócios podem sair da sociedade, né, se ela não tiver prazo determinado, a sociedade sem prazo, é a regra. Tá? Basta notificar os demais, com 60 dias de antecedência. Se por acaso, né, a gente tiver, aqui um sócio pedindo para sair, né, no caso de ter prazo determinado, aí você pode provar uma justa causa, pode provar que houve uma justa causa e o sócio pedir para sair. Ah, não concordo com o direcionamento que foi dado, pede para sair. Tá? E, finalmente, nós temos a dissolução da sociedade. Então, a gente vai ter, de novo, aquela questão dos haveres, que eu falei para vocês anteriormente, né? Envolvendo aí toda a parte de expulsão dos sócios. Um detalhe importante, que está no artigo 1030, que é o principal artigo desse trecho, que fala que, o artigo 1030, ele fala que pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações. O caso mais emblemático que envolve esse assunto tem a ver com esse caso que aparece aqui em cima. O caso é um caso real, tá? Um caso real. Numa determinada sociedade, um sócio majoritário tinha 51% das cotas. Tá? O sócio majoritário tinha 51% das cotas. Esse sócio majoritário, com 51% das cotas, ele poderia ser excluído da sociedade? Essa é a pergunta do caso. É um caso real. Tá? Coloque aí para mim por escrito, sim ou não. Ele pode ser excluído? Sim ou não. Ele tem 51% das cotas. Vamos voltar no artigo? Olha só, hein? Olha como é que o artigo é uma pegadinha para todo mundo. O artigo é uma pegadinha, né? O problema da lei é a redação que não é muito clara. Mas, às vezes, a redação é clara, a gente não acredita nela. Olha o que o texto fala, ó. Eu estou desenhando aqui para vocês. Quando a gente menciona a respeito disso, você fala o seguinte, ó.
Pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria, olha isso aqui, ó, maioria dos demais sócios. Ou seja, na hora de efetuar a exclusão judicial, nós temos que levar em consideração, o fato de que a maioria, vou botar aqui como tópico, a maioria é dos demais sócios. A gente vem para cá e coloca. É a maioria dos demais sócios. Então, o que nós vamos fazer para poder analisar isso? Nós vamos excluir o sócio julgado, ou que vai ser julgado. Nós vamos excluir o sócio que vai ser julgado. E vamos levar em consideração apenas os demais sócios. Então, nesse caso, eu vou excluir o fato desse cara ter 51%, né? Eu vou excluir o fato desse cara ter 51%, que para a gente é relevante, e vou fazer o julgamento dele pelos demais sócios. Então, é possível o afastamento dele por parte do Poder Judiciário, né? Mas essa alteração não é automática. A gente necessita oferecer para esse sócio, o direito de defesa. Então, a exclusão dele vai ser feita via judicial, e essa exclusão judicial leva em consideração o fato dele ter ali um ato grave praticado. Tá? Então, o sócio majoritário pode sim ser colocado para fora. O problema de você botar o sócio majoritário para fora é que, no caso das sociedades contratuais, eles têm 51% das cotas contratuais, ou seja, ele vai ter direito a 51% do patrimônio da sociedade. Será que a sociedade vai ter condições de pagar? Esse é o ponto. Tá? E acho que esse é o ponto principal envolvendo aqui. Tá bom? Gente, não vou me alongar mais, temos outros artigos aqui, mas além dessa expulsão dos sócios, talvez a única coisa relevante seja a dissolução de pleno direito, né, quando fala a respeito de alguns itens que estão aqui, ó, nesse artigo 1033, ou seja, a sociedade acabou, né, decidiram acabar, é bem por aí, tá? Consenso unânime dos sócios com relação à extinção da sociedade.